Irmãos, ontem nós vimos como Deus nos criou para a sua glória, para expressar as suas perfeições. E vimos que quando o homem tentou usurpar a glória de Deus através de um projeto de autoafirmação, Deus abraçou essa tentativa humana e fez com que ela redundasse em mais glória para si, através do plano de redenção. A criação e a redenção proclamam a glória de Deus. A pergunta dessa manhã é: como nós podemos glorificar a Deus? Essa é a pergunta que nós costumamos fazer depois que tomamos ciência de que Deus nos criou para a sua glória e de que Deus nos redimiu para a sua glória. Eu entendo que essa seja a pergunta, ela não está errada, é a pergunta que a gente faz normalmente, mas eu penso que ela pode ser melhorada um pouquinho. Ao invés de nós perguntarmos como nós podemos glorificar a Deus, o melhor seria perguntar como Deus deseja que nós o glorifiquemos. Porque o que mais importa não é o que nós temos para oferecer a Deus, o que mais importa é o que Deus deseja receber de nós, tendo Ele nos criado e nos redimido para a sua glória. Existem 2 versículos na carta de Paulo aos Romanos que nos ajudam a responder a essa pergunta de maneira bem direta, em parte pelo lugar que esses 2 versículos ocupam na carta como um todo. Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, e quem já leu uma carta de Paulo sabe que Paulo tinha um jeitão todo especial de escrever. Normalmente, Paulo dividia as suas cartas, as suas epístolas em 2 grandes seções. Uma primeira seção inicial com o foco mais doutrinário, onde ele ensinava algumas coisas aos seus leitores. E uma segunda sessão de foco um pouco mais prático, cujo objetivo era aplicar o ensino que ele havia oferecido na primeira grande parte da carta. Então, em geral, as cartas de Paulo funcionam assim, são estruturadas assim, com uma primeira grande parte de ensino mais teórico e uma segunda parte de aplicação. A carta aos Romanos não foge a esse padrão. Ela tem uma primeira sessão longa, composta de 11 capítulos, na qual o apóstolo Paulo faz uma extensa e profunda apresentação do Evangelho de Cristo Jesus. Ontem, por ocasião da minha segunda palestra, eu fiz um rápido resumo dessa primeira sessão da carta aos Romanos, e eu quero rapidamente relembrar aquilo que eu já disse ontem, para a gente chegar nos versos que nos interessam nesta palestra. Eu mostrei que Paulo começa a carta aos Romanos, lá nos capítulos 1 a 3, descrevendo a atual condição do ser humano e mostrando que, na atual condição, todos estamos debaixo da condenação e da corrupção do pecado. Nós somos condenados e nós somos corrompidos. Então, do capítulo 4 até o capítulo 8, o apóstolo Paulo apresenta a provisão de Deus para que nós pudéssemos deixar esta condição. O que é que Deus nos oferece para que nós deixemos esta condição? E ele mostra como o problema da culpa é resolvido, o problema da condenação é resolvido pela obra de Jesus Cristo, e como o problema da corrupção do pecado é resolvido pela obra do Espírito Santo. E então, ao final dessa primeira sessão, dos capítulos 9 até o capítulo 11, depois de expressar um pouco a sua angústia com a condição dos seus compatriotas, e depois de trabalhar com o lugar dos judeus e dos gentios nesse plano redentor de Deus, Paulo termina com um grande poema de adoração ao Senhor. Ele termina com uma doxologia, com uma palavra de glória. Essa seria a tradução literal de doxologia, louvando a glória de Deus pela sua obra de redenção. No capítulo 12,
começa a segunda sessão da carta aos Romanos, na qual o apóstolo Paulo vai agora aplicar o ensino oferecido na primeira sessão. E essa sessão tem uma estrutura dedutiva. O que isso significa? Que Paulo começa apresentando um princípio geral, é o que ele faz nos versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 12, e depois ele segue mostrando como é que esse princípio geral deve ser visto em dimensões diferentes da nossa existência. É o que ele faz desde o versículo 3 do capítulo 12 até o final do capítulo 15 da carta aos Romanos. Os dois versículos aos quais eu me referi logo no início da minha reflexão hoje são Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você consegue entender por que eles são relevantes para a gente responder a essa pergunta? Como Deus deseja que nós o glorifiquemos? Como Deus deseja ser glorificado por nós? Ora, o apóstolo Paulo está sintetizando nesses dois versículos, porque ele está trabalhando com um princípio geral que ele vai depois destrinchar no restante dessa sessão. Ele está sintetizando aqui o que Deus espera de todos aqueles que foram redimidos para a sua glória. Eu sei que quando a gente geralmente vai falar sobre o que Deus espera de nós, nós nos recorremos a 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, não é? Esse texto que vocês sabem de cor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse, aliás, foi o texto que estava na nosso programa original, quando o pastor Lucas me enviou, me dando uma ideia do que ele gostaria que eu falasse nessa plenária. Mas eu estou tomando a liberdade de fazer uma pequena alteração e vamos trabalhar com Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que eu leio a partir de agora. A palavra de Deus diz assim: receba com fé, essa é a palavra do seu Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero compartilhar com você 4 diferentes lições que nós podemos extrair desses 2 pequenos, mas profundos versículos da palavra do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos com Paulo nesta síntese da vontade de Deus é que o Evangelho implica necessariamente uma transformação. O Evangelho implica necessariamente uma transformação. Reparem que a passagem que nós temos diante de nós é um pedido, é um clamor. A primeira palavra do texto é a palavra rogo-vos. Eu quero fazer um pedido a vocês, é o que está dizendo o apóstolo Paulo. E há 2 detalhes a respeito deste pedido que devem chamar a nossa atenção. A primeira coisa é que esse é um pedido apostólico inspirado. Ou seja, é um pedido feito por um apóstolo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Isso significa que é um pedido, mas não é só um pedido, certo? É um pedido, mas é uma ordem. Não é um pedido que a gente pode escolher obedecer ou não escolher obedecer. O que nós temos aqui é uma orientação apostólica dada debaixo da inspiração do Espírito Santo. E o segundo detalhe importante é que ele é um pedido fundamentado. As palavras imediatamente seguintes mostram que o pedido que Paulo tem a fazer aqui não é uma exigência caprichosa de alguém que acordou de manhã e não tinha nada para fazer.
Não é a exigência de alguém que acordou e falou: deixa eu fazer uns pedidos aqui para a igreja lá de Roma. Não, Paulo diz assim, rogo-vos, vírgula, preste atenção nesse aposto, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, o pedido que eu vou fazer a vocês, diz o apóstolo Paulo, está baseado no fato de que as misericórdias de Deus já se manifestaram em favor de vocês. Que misericórdias de Deus são essas? Ora, aquelas a respeito das quais o apóstolo Paulo havia falado nos 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos. Vocês estavam perdidos, mas agora vocês não estão mais. Vocês estavam condenados, mas agora vocês não estão mais. Vocês eram corrompidos pelo pecado, mas agora vocês são a habitação do Espírito Santo. É baseado em todas essas coisas que eu quero agora fazer um pedido a vocês. O que nós temos aqui é uma exigência fundamentada na consciência do impacto natural do Evangelho. Paulo entendia, e nós também precisamos entender isso, irmãos, que o Evangelho implica uma transformação. Quando alguém é alcançado pelo Evangelho da glória de Deus, quando alguém recebe a justiça de Cristo, quando alguém se torna a habitação do Espírito Santo, algo acontece com ele. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Se alguém diz que foi alcançado pelo Evangelho, mas ele permanece sendo o que sempre foi, algo está errado. Ou ele não foi alcançado pelo Evangelho, ou o Evangelho que o alcançou foi outro, que não o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando o Evangelho nos alcança, necessariamente ele promove uma transformação em nossa vida. Ninguém pode enxergar a glória de Deus, perceber a glória de Deus revelada no Evangelho e se manter exatamente da mesma maneira como ele sempre estivera antes. O Evangelho implica uma transformação. A segunda coisa que nós aprendemos com esta pequena passagem da palavra de Deus é que a transformação promovida pelo Evangelho da glória de Deus diz respeito à nossa vida prática. Eu quero repetir isso. A transformação que é promovida pelo Evangelho da glória de Deus diz respeito à nossa vida prática. Qual é a exigência que o apóstolo Paulo faz nesta passagem? A exigência é que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Certamente Paulo tem em mente aqui uma figura. Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos, e se Deus nunca exigiu isso no passado, ele jamais o exigiria depois do sacrifício do seu filho. Isso seria negar a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, Paulo não está dizendo que a gente tem que se sacrificar literalmente aqui. Paulo está usando uma figura que tem como pano de fundo o período do Antigo Testamento, no qual o ambiente de serviço a Deus incluía o sacrifício de animais. Paulo está tomando a adoração do Antigo Testamento como uma espécie de modelo e relacionando a adoração do Antigo Testamento à implicação que o Evangelho gera na nossa vida, estabelecendo ao mesmo tempo uma relação de aproximação e de distanciamento. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: durante muito tempo as pessoas serviram a Deus através de sacrifícios. Não pensem que será diferente conosco. Agora, mesmo depois da vinda de Jesus Cristo, nós devemos continuar sacrificando. Mas o sacrifício que a gente oferece agora é diferente. O sacrifício que a gente oferece agora não é alguma coisa que nós trazemos.
O sacrifício somos nós próprios, não é alguma coisa que a gente traz, nós somos o sacrifício que nós oferecemos. Não somos nós mortos, como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Não é um sacrifício estático, mas é um sacrifício dinâmico, porque somos nós vivos, somos nós atuando na vida comum, na vida no mundo. Esse sacrifício, diz o apóstolo Paulo, é caracterizado pela santidade, e eu trabalhei um pouco com essa palavra ontem, e a ideia aqui é exatamente a da distinção, da diferença que esse sacrifício tem em relação aos outros sacrifícios do período do Antigo Testamento. Lembra que santo ou santidade significa distinto, significa diferente. E Paulo termina dizendo que esse sacrifício é agradável a Deus, no sentido de que é o sacrifício que Deus espera, é o sacrifício do qual Ele se agrada, porque Ele é o efeito da obra do seu Filho na nossa experiência. Vejam, irmãos, pode parecer estranho falarmos do serviço que nós precisamos prestar a Deus para glorificá-lo em termos de um sacrifício. Eu sei que isso pode estranhar a gente, e eu entendo por que isso acontece. É que hoje em dia, quando a gente fala em sacrifício, o que vem à nossa mente é geralmente um esforço humano, que geralmente envolve algum tipo de privação ou algum tipo de sofrimento voluntário, que tem como propósito conquistar o favor divino. Aliás, há muitos pregadores que usam a ideia de sacrifício nesse sentido, né? Alguns pregadores, muitos deles que não são pregadores do verdadeiro evangelho, que dizem, por exemplo, que você tem que fazer um sacrifício financeiro, um sacrifício econômico, se privar de algumas coisas, ter algum tipo de sofrimento particular, para que Deus em troca lhe abençoe e te dê aquilo que você busca. Então, quando a gente usa a palavra sacrifício, imediatamente a gente pensa nisso. E é por isso que a gente estranha falar do serviço que a gente presta a Deus em termos de um sacrifício. Mas eu quero que você saiba que esse uso da palavra não é etimologicamente necessário. Sacrifício é uma palavra que vem do latim, que significa simplesmente tornar sagrado. Essa ideia de privação e etc., isso não está implícito no conteúdo da palavra sacrifício. E esse uso da palavra está teologicamente errado. Irmãos, os sacrifícios, mesmo no período do Antigo Testamento, nunca tiveram esse objetivo de atrair o favor divino em prol daquele que sacrifica. Nós vimos ontem isso. O favor divino não pode ser conquistado por nenhum pecador de baixo para cima. Salvação no Evangelho é uma dádiva que Deus nos concede de cima para baixo. Os sacrifícios no período do Antigo Testamento sempre foram das duas uma, ou proclamações dramáticas daquilo que Deus haveria de fazer, no caso dos sacrifícios de animais, e eles terminam quando João olha para Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João estava dizendo, aqui está aquele para quem apontavam todos os sacrifícios que haviam sido feitos no período do Antigo Testamento. Ou então, os sacrifícios eram ofertas de gratidão, preste atenção a isso, ofertas de gratidão pelo que Deus já havia feito. Era o que acontecia, por exemplo, no caso dos primeiros frutos de uma colheita. Quando Deus abençoava a nação, dava uma colheita próspera, então o que o povo de Deus era chamado a fazer? Oferecer, sacrificar os primeiros frutos da colheita como manifestação da sua gratidão por aquilo que Deus havia feito. Eu creio que é nesse segundo sentido que Paulo se vale da ideia de sacrifício aqui. Paulo está dizendo que
se contemplamos a glória de Deus, se fomos alcançados pelo evangelho da glória de Deus, cabe-nos agora agradecer por aquilo que Deus fez através deste sacrifício. Quer nós estranhemos, quer não, o fato é que Paulo descreve a transformação que deve ser vivenciada a partir do evangelho em termos de um sacrifício nesta passagem. E de maneira prática a pergunta é: do que o apóstolo Paulo está falando quando ele nos convida a apresentar o nosso corpo como um sacrifício? Eu creio, irmãos, que Paulo está falando aqui de um estilo de vida, ou de atitudes cotidianas concretas, que expressam o poder, a beleza e a glória do evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo se refere ao nosso corpo. Isso é algo absolutamente curioso. Paulo não era um materialista. Ele sabia que tudo começa no nosso coração. Ele sabia que tudo começa na nossa alma, e que aquilo que a gente faz externamente é uma expressão daquilo que a gente é internamente, como Jesus Cristo disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo sabia disso, mas ele não usa a expressão que vocês entreguem a vossa alma, que vocês entreguem o vosso coração. Ele usa que vocês sacrifiquem o vosso corpo. A pergunta é: por que Paulo usa corpo aqui? Simples, porque o corpo é a dimensão das nossas realizações concretas. O corpo é a expressão da nossa alma na temporalidade. O corpo é aquilo com o que nós nos movimentamos, é aquilo com o que nós nos expressamos. O corpo é aquilo por meio do qual nós damos concretude à nossa existência. E é isso que o apóstolo Paulo quer enfatizar aqui, que quando alguém contempla o evangelho da glória de Deus manifesta em Cristo Jesus, uma transformação concreta em sua vida precisa acontecer. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o evangelho implica uma transformação. Ninguém pode dizer: fui alcançado pelo evangelho da glória de Deus, e permanecer do mesmo jeito. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que essa transformação que é implicada pelo evangelho, que é promovida pelo evangelho, é uma transformação que atinge a nossa vida concreta. As pessoas precisam ver esta transformação acontecer em nossa existência. A terceira coisa que nós aprendemos com esta passagem é que essa transformação que é promovida pelo evangelho possui uma extensão abrangente. Eu vou repetir isso, porque talvez aqui esteja o nosso ponto mais frágil na compreensão daquilo que precisamos aprender com esta passagem. A transformação promovida pelo evangelho da glória de Deus possui uma extensão abrangente. A pergunta desse ponto é: em que aspectos da nossa vida essa transformação precisa se mostrar? Nós já vimos que o evangelho muda a nossa vida naquilo que a gente faz na concretude da nossa existência. Mas onde? Em que dimensões da nossa existência? Geralmente nós interpretamos a exigência do apóstolo Paulo nesta passagem como se ela dissesse respeito à nossa vida de igreja, especialmente às nossas reuniões. E eu acredito que isso se deve ao fato de o verso 1 de Romanos 12 terminar com a expressão culto racional. Ou seja, Paulo termina dizendo que esse ato de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Por causa da palavra culto aparecer aqui, e pela qualificação racional aparecer aqui,
Muitas pessoas utilizam essa expressão para dizer que Paulo estaria falando do culto público e para defender um modelo litúrgico exclusivamente racional, para não dizer racionalista, de onde os afetos, por exemplo, deveriam estar completamente ausentes. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu acredito que o evangelicalismo brasileiro precisa redescobrir a dimensão racional do culto público, certo? Nós vivemos num tempo onde os cultos são excessivamente afetivos e pouco racionais, e nós precisamos recuperar essa dimensão do culto público. Mas eu creio que tomar esta passagem como se ela se referisse ao culto público é um erro. Paulo não está falando do culto da reunião aqui. E tomar essa passagem dessa maneira contribui implicitamente para uma visão reducionista da vida cristã, segundo a qual a igreja e o culto são os ambientes exclusivos de serviço a Deus. Olha, irmãos, tem muito evangélico no nosso país que pensa assim, que o encontro com Deus, que ser alcançado pelo evangelho, simplesmente adiciona às nossas obrigações cotidianas, obrigações eclesiásticas. Tem muita gente que pensa assim, que o evangelho simplesmente me dá algumas tarefas que eu não tinha antes relacionadas à igreja, para que eu as realize agora. Muita gente que entende que a diferença entre o cristão e o incrédulo é simplesmente que um vai à igreja e o outro não. Essa é a única diferença entre um e outro. E o que eu quero que você perceba é que este não é o ensino desta passagem. Ao falar da transformação promovida pelo evangelho aqui, Paulo não tem em mente apenas o que nós fazemos na igreja ou no culto público, ou aquilo que nós fazemos na companhia dos nossos irmãos. E basta você dar uma olhada para as aplicações que vão de alguma forma se suceder a esse princípio geral, para você perceber que, na verdade, o que Paulo nos ensina em Romanos, nessa segunda sessão, é que a nossa vida inteira, em cada dimensão da existência, precisa expressar a glória de Deus, se nós fomos alcançados por este evangelho de glória. Lembra o que Paulo faz nessa segunda parte? Apresenta o princípio geral nos versos 1 e 2, e a partir do versículo 3, ele vai dizer como é que isso diz respeito a dimensões diferentes da nossa existência. E deixa eu dar uma passeadinha rápida com você, pelo restante dessa segunda sessão, para mostrar para você como é que Paulo diz que toda a nossa vida precisa ser transformada e impactada por essa transformação do evangelho. Paulo começa no verso 3 do capítulo 12, falando de psicologia. É isso mesmo. Paulo começa falando de psicologia. Ele começa dizendo: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, isso é a noção que temos de nós mesmos, a nossa autocompreensão. E o que Paulo está dizendo é que quando nós somos alcançados pelo evangelho da glória de Deus, a nossa psicologia precisa mudar. A nossa autocompreensão precisa ser transformada. Porque o que o evangelho faz, desfaz aquilo que o pecado fez. Você se lembra que o que o pecado fez lá em Romanos capítulo 1? O pecado fez com que nós que éramos criaturas começássemos a nos olhar como deuses. Nós começamos a olhar para nós mesmos além do que convém. Tanto é que nós começamos a nos ver como capazes de determinar a nossa biologia. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 que agora homens olham para a sua biologia e dizem: não quero viver assim. Mulheres olham para a sua biologia e dizem: não quero viver assim. Isso é síndrome de Deus. Determinar a sua própria biologia. E quando o evangelho nos alcança, a primeira coisa que muda é a maneira como nós nos vemos. Paulo diz: ninguém
pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, satisfaça-se com o seu lugar de criatura. Você é criatura. E quando o Evangelho entra na sua vida e você contempla a glória de Deus, imediatamente, como Isaías no capítulo 6, você se coloca no seu devido lugar. Você diz: ai de mim, como Isaías disse: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O Evangelho muda a nossa psicologia, a maneira como nós compreendemos a nós mesmos. Percebe como o Evangelho transforma, inclusive, a nossa visão individual? Depois Paulo mostra que o Evangelho tem que transformar a nossa sociologia. Não é só a psicologia que é afetada pelo Evangelho, não. A nossa sociologia também, a relação que nós estabelecemos com os outros, a começar pelos nossos amigos. E Paulo vai dizer: olha, o amor entre vocês seja sem hipocrisia. Ou seja, amem uns aos outros, mas amem verdadeiramente, da maneira como Deus amou vocês, não de maneira hipócrita, não apenas de palavra, mas através de atitudes e atos concretos. Mas o mais interessante é que não é apenas a nossa relação com os nossos amigos que é afetada pelo Evangelho, a nossa relação com os nossos inimigos também é afetada pelo Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, não lancem mão da vingança, isso não combina com vocês, deixem isso com o Senhor. Ao invés de olhar para aqueles que fizeram mal a vocês e dizerem o que é que eles merecem e como é que eu posso dar isso a eles, olhem para eles com a misericórdia com a qual Deus tratou vocês, olhem para eles com a graça com a qual Deus tratou vocês. Se vocês foram tratados com graça e misericórdia, a mesma graça e misericórdia deve ser aquela com a qual agora vocês tratam os seus inimigos. Então veja como é que a nossa sociologia é transformada pelo Evangelho. E quando chega no capítulo 13, Paulo vai falar de política. Esse assunto eu não posso mexer muito, senão dá briga, né? Mas Paulo começa com psicologia, passa por sociologia, e no capítulo 13, ele diz: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, paguem os impostos de vocês. Ele vai dizer como é que o Evangelho agora determina a maneira como nós nos relacionamos com as autoridades superiores, porque o Evangelho não é alguma coisa que tem que ficar restrita à nossa vida de igreja. Precisa transformar a maneira como nós nos vemos, como nos relacionamos com os nossos amigos, como nós nos relacionamos com os nossos inimigos, como nós vivemos a nossa visão política. E quando chega no capítulo 14, no capítulo 15, Paulo vai tratar a respeito da nossa relação com as coisas criadas. Ele vai tratar de comida e bebida. Havia uma divisão na igreja de Roma. Pessoas que entendiam que podia comer carne, outros que não podiam comer carne, e os caras estavam se engalfinhando lá dentro, dividindo a igreja, por causa da maneira como eles entendiam que deveriam se relacionar com as diversões desse mundo. E Paulo diz: gente, o Evangelho precisa mudar a maneira como vocês se relacionam com comida e com bebida. Se vocês querem glorificar a Deus, o Evangelho precisa ser visto não apenas aquilo que vocês fazem em um ambiente restrito de vocês, na companhia com seus irmãos, mas naquilo que nós fazemos em todas as dimensões da nossa existência. Esse movimento que o apóstolo Paulo faz, do capítulo 13 até o capítulo 15, mostra que ser cristão, glorificar a Deus, envolve muito mais do que ser membro de uma igreja, do que participar de um conjunto de reuniões, do que fazer algumas coisas na companhia de outros que creem como nós. Irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, me entenda bem, tudo isso é parte da maneira como nós devemos viver para a glória de Deus, mas não é só isso. Nós glorificamos ou não a Deus nas decisões que nós tomamos ao longo da vida acontecendo no mundo, com aquilo que nós fazemos, a maneira
como nós vivemos cada dimensão da nossa existência. Você glorifica a Deus quando o Evangelho determina aquilo que você é como pai. Você glorifica a Deus quando o Evangelho determina aquilo que você é como marido. Você glorifica a Deus quando o Evangelho determina aquilo que você é como filho. E nós poderíamos usar aqui várias outras categorias. O que você é como estudante, o que você é como patrão, o que você é como empregado, o que você é como cidadão, o que você é como pessoa que se diverte no mundo, o que você é como eleitor, o que você é como artista, o que você é como espectador de arte, e pode botar qualquer coisa aí. Porque quando nós estamos falando a respeito de ser transformados pelo Evangelho, nós não estamos falando de uma transformação que acontece na periferia da nossa existência. Nós estamos falando de uma transformação que acontece no núcleo da nossa existência. Nós estamos falando de ter tirado um coração de pedra e receber um coração de carne, onde habita o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então essa é a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que essa transformação promovida pelo Evangelho e que tem a ver com a concretude da nossa existência, é uma transformação abrangente. Não diz respeito a algumas dimensões da nossa vida, mas diz respeito à nossa vida como um todo. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com vocês, caminhando já para o final do nosso tempo de reflexão nesta manhã, é que essa transformação promovida pelo Evangelho da glória de Deus passa, dentre outras coisas, por uma mudança significativa em nossa maneira de pensar. Essa é a quarta e última lição. A transformação que é promovida pelo Evangelho da glória de Deus passa, dentre outras coisas, por uma significativa mudança em nossa maneira de pensar. Vejam que, analisando o versículo 1, foi tudo que nós fizemos até aqui, nas 3 primeiras lições, nós aprendemos que quando nós somos atingidos pelo Evangelho, uma transformação prática que atinge a nossa vida como um todo, precisa acontecer. Agora no versículo 2, Paulo vai nos apresentar uma condição para que isso aconteça. Então, tem que acontecer, mas a coisa não é automática como nós imaginamos que ela é. Ela envolve, uma vez que nós fomos alcançados pela graça, a nossa colaboração ou a nossa participação. Eu acredito que o segredo para entender o lugar do versículo 2 no argumento de Paulo é entender bem uma expressão que é muito mal compreendida no nosso meio, que é a expressão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você entende essa expressão, aí você entende o lugar do versículo 2 na argumentação do apóstolo Paulo. Como é que a gente geralmente interpreta essa expressão? Geralmente, nós a entendemos como se ela se referisse a um mistério, certo? Uma vontade particular de Deus, uma vontade individual de Deus, relacionada à nossa história individual, que está oculta e que Deus vai nos revelar se nós formos obedientes. Então você precisa obedecer a Deus para que você experimente essa vontade que está lá guardada, escondida, que é individual para você, à medida em que você obedece ao Senhor. Irmãos, essa interpretação não combina bem com o contexto da passagem. Lembre-se de que Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja, certo? Isso aqui não é a carta de Paulo a Timóteo, não é a carta de Paulo a Tito. Essa é a carta de Paulo aos romanos, é a igreja que estava em Roma. Há uma natureza comunitária, portanto, nessa carta.
E o que Paulo está ensinando à igreja de Roma, preste muita atenção nisso, é o que é o Evangelho. Esses são os 11 primeiros capítulos. O que é o Evangelho? Esse plano redentor de Deus, através do qual Ele está nos redimindo. E em segundo lugar, qual é a resposta esperada de todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho? Essa é a segunda sessão. Então Paulo está respondendo só 2 perguntas na carta aos Romanos. O que é o Evangelho? E agora, qual é a resposta esperada por Deus de quem foi alcançado pelo Evangelho? Vontade de Deus em Romanos tem a ver com isso. É aquilo que Deus espera de nós, tendo nos alcançado pelo Evangelho da graça. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nada mais é do que sinônimo de experimentar uma vida inteira transformada pelo Evangelho. Qual é a vontade de Deus para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho? Que cada dimensão da sua vida revele os traços da glória do Evangelho que o alcançou. Essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor. E para que essa vontade de Deus seja experimentada, diz o apóstolo Paulo, existe uma condição. Na verdade, uma única condição que se desdobra em 2 movimentos como 2 lados de uma mesma moeda. O primeiro lado dessa moeda é: não vos conformeis com esse século. Você quer experimentar essa vontade de Deus? Uma vida inteira que glorifica ao Senhor, impactada pelo Evangelho. A primeira coisa que você precisa fazer, que é a parte negativa desse movimento, é: não se conforme com este século. O que é este século? É a maneira como o apóstolo Paulo se refere ao tempo presente, mais especificamente aos valores sobre os quais se fundamentam o comportamento das pessoas que não conhecem a Deus. Ontem pastor Helder falou muito da necessidade de nós vivermos entre as pessoas. E eu concordo com ele. De fato, nós cristãos às vezes nos afastamos muito da vida entre as pessoas no mundo. Agora nós temos um desafio quando assumimos a tarefa de viver no mundo como Deus nos mandou. É o de viver no mundo sem sermos modelados pela mentalidade que lá está presente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Este século é sinônimo de mundo lá nas epístolas de João. O conjunto de padrões que justifica o estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus e que, segundo João, nós não devemos amar. Lembra? João diz: não ameis o mundo. Que tarefa difícil Deus deu aos cristãos, não é? Viver no mundo sem amar o mundo. É claro que mundo aqui significa 2 coisas diferentes, né? Viver no mundo significa viver entre as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não amar o mundo significa não assumir a mentalidade, os valores que governam esse mundo sem Deus. E que, segundo João, tem 3 grandes pilares. O diabo é pouquíssimo criativo na maneira como elabora as mentalidades. Desde lá até hoje é a mesma coisa essa história do mundo. É a concupiscência da carne, é um desejo excessivo de sentir prazeres, é a concupiscência dos olhos, é o desejo excessivo, exagerado de ter posses e coisas, e é a soberba da vida, o desejo de ocupar um lugar de status diante dos olhos das pessoas. O que é o mundo? O mundo é essa mentalidade, baseada em prazer, dinheiro e posição. Ou 3 P's, né? Prazer, posse e posição.
O que Paulo está dizendo é: você quer glorificar a Deus? Quer que a sua vida inteira, em cada dimensão, expresse o evangelho da glória que alcançou você? Então a primeira coisa é: toma cuidado com o que você pensa. E não permita que a sua mentalidade seja formada pelo discurso que este mundo frequentemente oferece a você. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu às vezes me preocupo muito com a dieta intelectual da nossa juventude. Não é que a gente não possa eventualmente nos colocar diante de coisas, ou colocar diante dos nossos olhos algumas coisas com as quais nós não concordamos. Mas eu me preocupo quando um discurso contrário à fé, veiculado por meio de séries, filmes, músicas e etc., se tornam o nosso deleite. Sabe por quê? Porque quando ela se torna o nosso deleite, imediatamente o nosso coração está aberto para que a mentalidade que ali está esteja tomando conta do nosso coração. Eu não estou querendo dizer com isso que nós devemos fugir e escapar daquilo que é completamente daquilo que é produzido ao nosso redor. Nós devemos, como cidadãos do mundo, estar inteirados daquilo que está acontecendo. Mas o nosso deleite, o nosso prazer, como acontecia com os autores dos Salmos, deveriam estar nas coisas que procedem da palavra do Senhor. Mas há um segundo movimento aqui, que é um movimento positivo. Paulo diz: ao invés de se permitirem ser dominados por essa mentalidade do mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pastor, nós já não estamos falando de alguém que foi transformado? Como é que Paulo está falando aqui de ser transformado de novo? Obviamente, o que essa passagem tem em vista aqui não é a conversão inicial, certo? A conversão está pressuposta aqui, desde o começo. O que Paulo tem em mente aqui é aquela transformação que acontece cotidianamente em nós, na medida em que nós nos submetemos aos meios de graça, que são os meios que o Espírito Santo usa para nos conduzir à santificação. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ao invés de se apaixonarem ou se deixarem guiar por uma mentalidade mundana, permitam-se ser transformados na mente de vocês pelos instrumentos que o Espírito Santo usa para aperfeiçoar aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da glória de Deus. O nome disso na teologia é santificação. É aquele processo por meio do qual os nossos amores, os nossos desejos, os nossos interesses, eles são dia a dia conformados à vontade do Senhor. Esse é o segundo movimento necessário para quem deseja ver os efeitos práticos do Evangelho em sua existência. Qual é a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção ao final dessa mensagem? É que, segundo o apóstolo Paulo, esse é o ponto, essa transformação inclui de maneira muito significativa o nosso entendimento, ou a nossa maneira de pensar. Irmãos, eu faço questão de repetir, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente. Não é mente de mentir não, tá bom? É mente de intelecto, raciocínio. E por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muita gente hoje em dia que defende que a vida cristã é incompatível com a vida da mente. Há muita gente que diz que se você quiser ser um bom cristão, então você precisa ser espiritual, não intelectual. Como se essas duas coisas fossem contraditórias.
O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a vida cristã envolve o seu intelecto. Deus chamou você para pensar à luz do Evangelho. Deus não chamou você para participar de um monte de reunião, sentir um friozinho na espinha e ignorar aquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Ele chamou você para pensar à luz da palavra de Deus. Vejam, eu não acredito que ser cristão tem a ver só com a mente. É verdade que ser cristão é mais do que uma mudança intelectual. Aliás, nesses quase 20 anos de pastorado, eu conheci muita gente que conhece muito de Bíblia, muito de teologia, e nem por isso se tornou um melhor cristão por isso. Conheço muita gente assim, muita gente. Mas olha, isso não significa que vida espiritual e vida intelectual são incompatíveis. Isso significa apenas que o intelecto não é tudo, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que necessariamente vida espiritual é vida intelectual. Por quê? E eu termino com isso. Porque uma experiência integral da glória de Deus encarnada em nossa vida passa pela transformação da nossa maneira de pensar. Como é que Deus deseja ser glorificado por nós neste atual momento da história? Deus deseja ser glorificado por nós através da nossa entrega integral a Ele. Deus deseja ser glorificado por nós por uma vida onde cada dimensão está tomada pela glória do Evangelho. E isso passa, dentre outras coisas, por levar a sério a maneira como nós enxergamos a vida e o mundo à luz da vontade revelada do Senhor. Minha oração, então, é para que nós sejamos cada vez mais responsáveis com aquilo que fazemos, mas também com aquilo que pensamos, para que a glória de Deus seja vista na nossa experiência. Vamos orar? Deus, nenhum de nós é suficiente para essas coisas. A vontade do Senhor está muito além daquilo que nós podemos alcançar sozinhos. Ter uma vida inteira impactada pela glória do Evangelho. Deus, é um desafio grande demais para nós. Mas nós queremos nos lembrar daquilo que já fizestes por nós. Tu nos perdoastes em Cristo. Tu nos fizestes a habitação do Espírito Santo. Tu nos destes a revelação na Escritura. Tu falas conosco e iluminas a Escritura na nossa mente e no nosso coração. Tu nos destes a igreja, esse ambiente onde nós servimos na companhia dos nossos irmãos. Tu tens nos abençoado ao longo da nossa vida. E a nossa oração é que Tu nos ensines a responder glorificando o Teu nome no mundo. Vivendo cada área da nossa existência debaixo do impacto do Evangelho. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a viver uma vida transformada. Se há alguém entre nós que ainda carece da transformação do Evangelho, dá que essa manhã seja manhã de transformação. Dá, ó Deus, que corações que ainda estão endurecidos ao Senhor, nesta manhã, sejam arrombados pela Tua palavra. Ajuda, ó Deus, para que isso aconteça. E quanto a nós que já tivemos o coração transformado, que esta manhã continue sendo manhã de transformação. E nós saiamos daqui dispostos a nos engajar com o projeto do Senhor. Que a glória do Teu nome, vista de maneira bem clara no Evangelho, seja vista em tudo o que nós fazemos. Muda-nos, ó Deus. Transforma a nossa vida, nosso coração, transforma a nossa maneira de pensar. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém.